Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo de perguntas e respostas do Instagram. É isso aí, a galera que me segue lá no Instagram, durante a semana vão me mandando algumas perguntas lá, né? E todos os domingos, às 9 horas da manhã, eu venho aqui no YouTube responder, seleciono as principais perguntas e venho responder aqui de forma mais elaborada, que aqui eu tenho mais tempo, né, para responder e explanando e tal. E aqui eu ensino você a alcançar a sua liberdade financeira. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like aí também, beleza? Então vamos lá, tenho várias perguntinhas aqui para hoje, né? E eu começo com uma aqui, ó, muito interessante. Leandro, pagar INSS ou focar só na carteira previdenciária? Cara, é o seguinte, eu vejo assim, ó. Primeiro, você não tem opção, né? Se você trabalha no Brasil, se você tem um negócio, se você tem carteira assinada, você é obrigado a pagar INSS porque é lei, né? A gente tem que contribuir, tá? Agora, assim, ó, eu pago INSS por dois motivos. Primeiro, porque é lei, também para fazer a minha parte aí, né? Contribuir socialmente aí para ajudar as pessoas que eu sei que precisam do INSS. Mas eu não invisto, eu não pago o INSS porque eu preciso dele, certo? Porque eu, sinceramente, eu nem conto mais com a aposentadoria do INSS, porque eu acho que até eu chegar lá, nessa fase da aposentadoria, se não for feita uma reforma, o INSS já vai ter falido, infelizmente, né? Porque tá fechando com prejuízo bilionário há quase uma década já. Eu já fiz vídeo mostrando isso, vou até deixar no card aqui em cima, né? Então, o que eu faço? Eu pago o mínimo possível, porque eu tenho certeza, pelo histórico que eu tenho como investimento, e qualquer pessoa que investe vai te dizer isso, você consegue retornos muito melhores você fazendo o próprio investimento, né? Você mesmo criando a sua previdência e não jogando na mão de políticos e governo para que faça isso para você. Nunca um político vai gerir tão bem o seu dinheiro como você mesmo pode gerir, tá? Então eu pago o mínimo do mínimo só para eu não estar contra a lei, certo? Mas o resto eu invisto. Eu acho uma grande furada aquelas pessoas que pagam lá 2, 3, pagam para receber 3, 4 salário mínimo do INSS, né? Cara, o valor que você gasta com aquilo ali, se ela fosse colocando em investimento, em ações, fundos imobiliários, em bolsa de valores, teria um retorno muito, muito melhor do que deixando na mão do INSS. E garantido, né? Porque na mão do INSS ainda você vai correr risco, vai sofrer aquela avaliação, né? Vai saber quais são as reformas que vão sair, como é que vai estar o INSS lá no futuro. Então é uma baita de uma furada, né? Ficar investindo no INSS, né? Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros ainda precisa dele por falta de conhecimento financeiro, né? Eu tenho um sonho, que é fazer com que grande parte dos brasileiros consiga enxergar o que eu enxergo, que é não depender do INSS. Cara, eu tô um pouco me lixando pro INSS, eu só contribuo, como eu falei, porque é por lei, mas a última coisa que eu espero dele é uma aposentadoria, né? A aposentadoria eu já conquistei a minha através da Bolsa de Valores, que é muito mais fácil, mais garantida e que dá um retorno muito melhor, tá? A outra pergunta diz assim, alcancei a liberdade financeira, como gerenciar os proventos? Cara, isso é uma coisa, assim, ó, eu vejo as pessoas criando esses, né? Investe nessas 10 ações aqui e você vai receber dividendos mensalmente. Ou foca em fundos imobiliários para receber mensalmente. Isso é furada, tá? Não precisa fazer isso. O que você precisa fazer é você ter uma conta onde você vai concentrar os seus dividendos, certo? Os dividendos vão alimentando essa conta. Por quê? Porque dividendo é natural que tenha mês que você receba mais, outros menos, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, na planilha da Estratégia 500 Pratas aqui, ó, em proventos. Isso aqui é a carteira que eu gerencio lá no YouTube, né? Olha só, aqui eu tenho o anual. O que acontece no anual? Aqui eu consigo mostrar bem o que eu quero dizer. Se eu passo para o mensal, olha só, tem mês que eu recebi lá, ó. Eu recebi no mês R$ 1.538 de dividendos. No próximo mês eu já recebi R$ 438. Depois eu recebi 873. Depois eu recebi 700, caiu para 500, daí deu um pico lá, ó, 1.800. Então é normal, porque as ações tem umas que pagam trimestral, outras semestral. É natural ter essa oscilação. Então o que a gente faz? A gente olha nisso aqui, ó, que é o dividendo anual. E olha o que acontece aqui, ó, ano após ano ele está crescendo. Então a linha ela fica mais reta. Até tem que gravar o vídeo desse mês ainda, né, para atualizar. Provavelmente a gente bateu a meta, que na meta na Estratégia 500 Pratas é crescer o dividendo ano após ano, né? Então veja que no anual ele cresce. Então o que você faz? Concentra tudo numa conta, o dividendo que você vai recebendo mensalmente,
e tira uma média para você sacar mensalmente ali, certo? Para ter o seu custo de vida. Então, por exemplo, poxa, aqui ó, em 2021 eu recebi praticamente 10 mil reais, então eu sei que deu ali mais ou menos 800 reais por mês de dividendos, certo? Então, por mais que tem mês que eu recebo 500, outro mês eu recebo 1.500, o que eu faria nesse caso? Eu criaria ali uma retirada mensal de mais ou menos algo abaixo do que eu recebi no ano anterior, né? Algo na casa de 700 reais por mês ali, esse é meu salário, beleza? Ah, daí eu fechei o próximo ano, recebi ali, sei lá, 24 mil reais de dividendos no ano. Pô, então se eu recebi 24 mil, eu sei que eu recebi 2 mil reais por mês. Então, deixo o meu dividendo entrando tudo numa conta ali, certo? E eu vou retirando daquela conta um fixo, por exemplo, de 1.600, 1.700 reais por mês para ir vivendo. Então, veja que os picos e os vales de recebimento eu jogo tudo numa conta e aí eu consigo linearizar o salário do mês. Eu vou tirando daquela conta só o que eu preciso para viver. E sempre uns 70% ali, né? Uns 70% do que eu recebo, ou seja, abaixo do que eu recebi. Porque aí sobra uma gordurinha no final do ano para eu reinvestir. E se eu continuo reinvestindo, a minha carteira continua crescendo e eu continuo recebendo cada vez mais dividendos, né? E ainda, por exemplo, eu estou numa fase que eu já posso viver de dividendos, com o dividendo que eu recebo, só que eu continuo trabalhando, certo? Então, até hoje eu não precisei pegar, raríssimas vezes eu precisei pegar, por exemplo, quando eu fui no Canadá lá, né, que eu gastei um pouco mais e tal, então o salário que eu recebo mensalmente dos meus negócios acabou não cobrindo o meu custo de vida no Canadá, aí eu peguei parte dos dividendos para ajudar a pagar ali bancar o custo de vida, vamos dizer assim. Mas, cara, raríssimas vezes eu preciso fazer isso, né? Porque na maior parte dos casos meu custo de vida é abaixo do que eu recebo de dividendos, só que o meu salário que vem ainda dos meus negócios cobre, então eu estou reinvestindo parte do meu salário e ainda reinvestindo todos os dividendos. E com isso eu vou ficando cada vez mais aposentado, cada vez mais livre financeiramente. O dia que eu disser, não, agora vou ficar um ano sem trabalhar, pô, vou ficar de boa pra caramba, né? Então é essa gestão que a gente vai fazendo, tá, galera? Não se preocupa muito com isso, foca em acumular e crescer dividendos, que isso tudo vai ficando mais claro para você conforme os anos vão passando aí. Tem algum vídeo que você conta a sua história? Cara, eu tenho um vídeo bem completo, tá? Que inclusive tá aqui, ó. Se você entrar aqui na página do curso da estratégia, que eu deixo o link aqui na descrição, esse vídeo aqui é um vídeo de quase 1 hora, tá? Tem 48 minutos. Eu conto praticamente toda a minha trajetória como investidor, como eu fui fazendo, né, lá de trás, que eu era ferrado, fui indo, acumulando. Inclusive esse vídeo aqui eu quero colocar ele no YouTube, já era para eu ter colocado já. Quero ver se eu coloco lá no YouTube para vocês assistirem, aqui no YouTube, né, para vocês assistirem também. Mas pode entrar na página aqui e você consegue assistir esse vídeo aqui que tá bem legal, tá? Leandro, tem alguns FIIs entre 10% e 30% de valorização, vale a pena investir neles? Cara, aquela história... É natural que quando você está começando a investir, você foque nesse negócio de ficar baixando o preço médio, né? Principalmente depois que você entende que caiu, comprou, caiu, comprou. Só que veja que ao longo dos anos, as empresas de qualidade elas vão crescer muito. Os fundos imobiliários também, porque imóveis vão valorizando. Então imagina, o camarada que ele está começando a investir agora, daqui a 10 anos, nunca mais ele vai conseguir... Se ele investiu em boas ações e em bons fundos imobiliários, nunca mais ele vai conseguir baixar o preço médio. O que é saudável, tá? Não tá errado, é super saudável. Porque imagina, eu compro uma empresa hoje que ela tá negociando ali na casa de 30 reais. Só que ela é uma excelente empresa. Cara, se não existir desdobramento ou grupamento de ações ali, daqui a 10 anos, se ela é uma excelente empresa, não vai mais estar negociando a 30 reais. Hoje, quando ela cai, ela vai para 25, quando sobe muito vai para 35, 40. Daqui a 10 anos ela vai estar na casa de 100, 120. Então, subiu muito, foi para 150, caiu, vai para 100. Nunca mais você vai comprar a 40 reais. Esquece, isso era coisa de 10 anos atrás. Então é natural quando você investe no longo prazo em ativos de qualidade que você compra mais quando caiu um pouco, certo? E isso a gente não fica olhando o mercado, a planilha da Estratégia 500 Pratas, ela vai gerenciando, ela analisa quando caiu o suficiente para pedir aporte, ela pede para você, não se preocupa com isso, tá? Mas assim, quando caiu um pouco a gente compra,
mas nunca vai cair ao ponto de ficar abaixo do preço médio que eu tenho lá atrás quando eu comecei a investir. Não dá, né? Eu tenho ativos na carteira que eu já estou no positivo. Um grande exemplo, eu gosto de dizer, é a VEG, né? Poxa, quando eu comecei a comprar a VEG, nem sei, cara, eu comecei a comprar lá a menos de 10 reais, se eu não me engano, e não vai chegar mais em 10 reais, né? O meu preço médio na VEG, eu sei que eu nunca mais vou comprar no preço médio, né? Talvez, só se a empresa mudar, mas diante dos números que ela entrega, dos resultados, não tem como. Por quê? Meu preço médio é abaixo de 20. A VEG negocia ali na casa de 40, 30, né? Vamos dizer assim, pô, caiu muito, ela chegou em 30. Mas, pô, o meu preço médio tá lá em 20. Só que 30 para a VEG já caiu bastante. Aí minha planilha geralmente já pede um aportezinho. Subiu muito, subiu para 40. Então ela tá na faixa que ela negocia ali de 30 a 40. Mas esquece aquele 20 que eu comprava lá atrás, que não existe mais. Então, quando ela chega em 30, por exemplo, pô, eu ainda fico ali com quase 100% de valorização. Mas já é uma oportunidade. Por quê? Porque a gente nunca olha para trás. A gente olha o que a empresa é agora e o que o mercado está pagando por ela agora. É daqui para frente, certo? Atrás é o meu histórico. Comprou, pegou. Não pegou, ficou se enrolando, chupou o dedo. Né? Então é assim que funciona. Bola para frente. O investidor ele olha mais para frente do que para trás, tá? Só tem o FIIs em carteira e a maioria de papel. Como você vê isso? Cara, eu vejo isso como uma coisa bem complicada, né? A não ser que você entenda a dinâmica do fundo de papel, né? Fundo de papel, geralmente, no longo prazo, ele não vai te entregar o rendimento que entrega um fundo de tijolo, certo? E muito menos o rendimento que te entrega uma boa empresa, uma boa ação. Você tem que entender que, por mais que um fundo de papel ele esteja com um dividend yield de 1,5% ao mês, por exemplo, ele te devolve a inflação. Um fundo de tijolo não devolve a inflação, certo? Então, em teoria, se a gente tem uma inflação de 1% no mês, como a gente teve aí, né, no passado, agora a gente está com deflação, né? Mas no passado a gente chegou a ter aí inflação de 1% ao mês, certo? Então, se um fundo de papel ele te paga 1,5%, naquele mês que a inflação foi 1%, na verdade ele só te pagou 0,5%, porque 1% é a inflação que ele está devolvendo. Já um fundo de tijolo ele não te devolve a inflação. Então, se um cenário onde a gente tem a inflação de 1%, um fundo de papel pagando 1,5% e um fundo de tijolo pagando 0,5%, é a mesma coisa, certo? No longo prazo o retorno que você vai ter é o mesmo, beleza? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes você tem um excelente dividend yield que não vai sair do lugar pro resto da vida. Porque dividend yield de fundo de papel não sai do lugar, ele nunca cresce. Você pega o PVP lá, ou você pega o valor patrimonial, começa a cota a 100 reais, já faz 10, 15, 20 anos que o fundo está negociando a 100 reais. Não muda, porque é uma característica. Já fundo de tijolo não, ele vai valorizando conforme a valorização dos imóveis, tá? Assim como pode ir desvalorizando também se o imóvel for ruim. Beleza? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com isso, muito cuidado. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. O que você acha de previdência privada? Cara, a previdência privada, eu vejo que ela só tem vantagem em algum cenário. Por exemplo, se você tem um salário que você paga imposto de renda, então você consegue abater lá, né, 12% de imposto de renda lá, investindo em previdência privada, no modelo que você pode abater. Isso começa a fazer sentido, beleza? No meu caso, por exemplo, eu tenho empresas, então dividendos ainda não são taxados no Brasil. Então a retirada de lucro que eu faço dos meus negócios eu não pago imposto de renda, né? Então eu pago imposto de renda dentro da empresa, mas quando eu retiro eu não pago, né? Inclusive esse assunto da taxação de dividendos, eu até concordo que seja taxado quando eu retiro da empresa, desde que não seja taxado dentro da empresa, ou seja, não pode cobrar mais imposto, mas a troca eu acho até favorável, tá? Enquanto o dinheiro está dentro da empresa, deixa a empresa trabalhar. Tirou, beleza, aí paga o imposto sobre isso, né? Mas hoje não é assim. Hoje, todo o lucro que eu tenho dentro dos meus negócios, aqui dentro do 500 Pratas, outros negócios que eu tenho, a gente já vai pagando imposto quando o dinheiro está dentro da empresa. Quando eu decido tirar, eu não pago mais imposto, porque eu já paguei dentro da empresa, né? Então, no meu caso, não faz o menor sentido ter previdência privada, certo? Porque eu não preciso abater imposto de renda, não vai me ajudar a bater. Se o seu caso você é assalariado e você paga imposto de renda, aí a previdência privada ela pode te ajudar, tá? Agora, outra coisa que tem que levar em consideração. Eu vejo pessoas investindo em péssimas previdências privadas, pega esses de bancão aí do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, geralmente essas previdências privadas não são boas, né? Porque
pega um público muito grande ali que não consegue analisar, então os caras fazem o oba-oba, vende o que eles querem lá. E aí você economiza 12%, só que você deixa de ganhar muito mais do que você economizou por investir num ativo de péssima qualidade, né? Então, o que adianta? Ah, beleza, economizei 12% aqui. Mas se você tivesse pago esses 12% ao governo e ao de imposto de renda, né, que você abateu, se você tivesse pago, e ao invés de investir na previdência privada, você tivesse pego essa grana investida na bolsa de valores, o retorno na bolsa de valores seria tão maior que sobraria um lucro, sobraria o valor para você pagar esse 12% de imposto de renda e ainda um lucro extra. Tá entendendo? Então tem que ver no final das contas, o que compensa mais. Então o que seria o cenário que eu investiria, só nesse caso eu investiria em previdência privada? Primeiro, se eu fosse um assalariado e tivesse a necessidade de abater imposto de renda. E segundo, se eu encontrasse uma previdência privada que me desse um retorno parecido ou até melhor com o retorno que eu mesmo consigo investir no meu próprio dinheiro. Certo? E não adianta eu só abater imposto de renda, mas entregar o dinheiro na mão dos caras, vão fazer lá. Pô, tem previdência privada dos bancões aí que paga menos que a renda fixa no longo prazo. Aí não adianta, certo? É um péssimo negócio. Então avalie essas questões aí. Leandro, a planilha da estratégia, ela também diz qual classe aportar ou só qual ativo? Sim, ela diz qual classe aportar também. E eu posso até mostrar isso aqui para você aqui, ó. Olha só, aqui em patrimônio é que a planilha vai fazendo a gestão, né? Então, inclusive, dentro da estratégia, a planilha ela toma para nós 2 decisões de aporte. Então, pô, eu vou fazer o aporte no mês. Por isso que a planilha eu deixo tudo fechado aqui as classes, ó. Então eu tenho ações, FIIs, estoques, está tudo fechado. E aí eu olho o sinal verde da classe. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sinal verde em estoques, né? Que é natural, né? Tá caindo pra caramba lá fora por conta de tudo que tá acontecendo, taxa de juros subindo, né? Deu um soco para baixo lá no S&P 500. E aí o que a gente faz? Eu vou explicar melhor quando chegar no vídeo do aporte aqui, tá? Mas por enquanto vamos focar no que eu estou explicando. Deu sinal verde, eu sei que o aporte é aqui, tá? Eu só tenho uma estoque na carteira, mas vamos imaginar que o sinal verde fosse em FIIs. Então, poxa, sinal verde para FIIs, eu já sei que o aporte será nessa classe de ativo, em FIIs. Aí sim eu abro os fundos imobiliários e eu vejo todos os que eu tenho, quais deles pedem aporte. Então, primeiro a planilha diz, Leandro, ó, esse mês você vai aportar em ações, você vai aportar em FIIs, você vai aportar em estoque. O segundo passo, depois que eu já sei em qual classe eu vou aportar, que a planilha já me disse, certo? Tudo de forma automática, por isso que eu não preciso ficar olhando o mercado. Aí eu abro e vejo dentro da classe qual ativo que eu vou aportar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele pediria do VRTA. Se a planilha tivesse pedindo a forte para FIIs, eu iria para FIIs, abri, eu vi que o sinal verde está para VRTA. E ela ainda diz, ó, você vai aportar em FIIs, você vai aportar no VRTA e o valor vai ser R$ 3.060 se você quiser ficar perfeitamente no equilíbrio, tá? Posso aportar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas daí eu sei que eu vou sair um pouquinho do equilíbrio. Então, cara, a planilha automatiza tudo para você, tá? Você não precisa ficar calculando nada, nem olhando o mercado, quem sobe, quem cai. É tudo automático. E claro, para você sentir confiança, durante o curso você recebe essa planilha e você aprende a lógica, como que ela faz esse cálculo, né? Você vai aprender para você sentir confiança na planilha. Links sempre na descrição, beleza? Vamos lá. A outra pergunta diz assim, o que acha de comprar índices, Ibovespa, por exemplo? Olha, você tem que ter ciência do seguinte, quando você compra um índice, né? E quando a gente fala comprar índice, a gente está falando de ETF, né? Porque ETF são fundos de investimento que investem em índice, ou seja, são passivos, né? Não tem um gestor olhando, pô, essa empresa é boa, vou colocar no fundo, essa é ruim, vou tirar do fundo. Não tem nada disso, tá? Então, você simplesmente um índice, ele tem uma fórmula matemática que baseado naquela fórmula, né, que foi criada ali, vai colocando ou tirando ativos da carteira. E quando a gente pega um ETF, o ETF ele diz, por exemplo, o BOVA11. O BOVA11 ele diz, eu vou simplesmente fazer uma carteira aqui seguindo a mesma fórmula do índice Bovespa. Então, quando uma ação entrou no índice Bovespa, entra também na carteira do BOVA11. Saiu do Ibovespa, sai também da carteira do BOVA11. E por aí vai. E aí eu acho isso muito ruim, por quê? Porque, cara,
Primeiro, tem empresas que às vezes elas são de muita qualidade, mas elas estão passando por um momento de mudança ali dentro, que é o melhor momento para você, investidor, botar dinheiro nela. Pô, olha só, os caras estão revitalizando o negócio aqui, os caras estão aumentando a empresa, fizeram dívida, o preço caiu muito por causa da dívida, se tornou um pouquinho mais arriscado, mas eu estou acompanhando bem de perto e eu estou vendo que faz sentido esse negócio, vai dar certo. Pega a Klabin, por exemplo. Klabin é uma empresa que, pô, os caras fizeram muita dívida, caiu cotação e tal, mas porque os caras estão fazendo um projeto Puma 2, que está quase ficando pronto lá, né? Uma parte já está pronta. Então, esses momentos, às vezes, alguns índices tiram a empresa da carteira. Por quê? Porque oscilou o preço no mercado, porque perdeu alguns critérios. Só que eu olhando diretamente na empresa, eu vejo que é o melhor momento para eu comprar a empresa. E no melhor momento para eu aportar, para eu montar a posição nessa empresa, é o momento que o índice tira ela da carteira. Então isso é uma coisa que me incomoda muito nos índices. Logo eu digo assim, você pode investir em ETF, seja no Brasil, seja no exterior, mas você não vai olhar o ETF em si, o retorno que ele deu, o dividendo que ele paga, não vai olhar nada disso. Você vai olhar assim, beleza, qual é o índice que esse ETF segue? Ah, ele segue esse índice aqui. Ok. Qual que é a fórmula? Qual que é o critério que esse índice usa para colocar uma empresa ou tirar uma empresa da composição? Ah, esse critério aqui faz sentido para você? Faz. Então você investe nesse ETF. Eu confesso para você que eu pesquisei muito sobre ETF. No Brasil eu não achei nenhum que me agradasse, né? Porra, não acredito. Nesse momento os caras vão tirar a empresa da carteira. E nesse momento aqui vão colocar. Então eu não concordei com nenhum, certo? Por isso eu não tenho nenhum ETF no Brasil. Lá fora, são poucos ETF que eu olho e digo, pô, isso aqui faz sentido, essa métrica aqui de colocar ou tirar uma carteira. Então eu tenho alguns ETF nos Estados Unidos só, mas, cara, dá pra contar no dedo, né? Mas pra mim não faz nenhum sentido uma carteira só de ETF, por exemplo. Não faz nenhum sentido. Vamos lá. O que há... Tá, beleza, aqui já foi. Pensa que Oi pode ser uma empresa de crescimento? Cara, a Oi não dá para pensar nada agora. Ela é uma empresa em recuperação judicial, com prejuízo em cima de prejuízo, não dá sinal de respiro ainda. Os caras estão vendendo tudo que ela tem lá para tentar pagar dívida, para tentar mudar o tipo de negócio para dar lucro. Então, tipo assim, tá um trabalho intenso lá dentro, né? Para tentar transformar a Oi em outra empresa. Mas ainda ela é uma empresa extremamente ruim, que dá muito prejuízo, que ainda tem uma dívida descontrolada, que ainda está em recuperação judicial. Se a empresa está em recuperação judicial, não tem muito o que ver, a gente já sabe que é uma péssima empresa, certo? Então hoje ela é isso. Pode ser que ela nunca saia da recuperação judicial, certo? E acabe em nada e o dinheiro do acionista vire pó. Mas pode ser também que ela saia de recuperação judicial. Quando ela sair de recuperação judicial, se sair, vamos ver o que vai ser a empresa, se ela vai ter perspectiva de crescimento, ela vai segurar mais caixa, vai crescer, ou se ela já sair consolidada, ela vai começar a pagar dividendos, mas isso eu só vou saber depois que a empresa sair de RJ e ainda me mostrar ali depois de 1, 2, 3 anos qual foi a política, né, que ela resolveu assumir ali perante o acionista, tá? Mas agora, qualquer coisa que eu te diga aqui é pura especulação, da mesma forma que o cara que investe em Oi. É pura especulação, né? Não adianta dizer, não, eu invisto em Oi porque eu vi o novo CEO dizendo que está revitalizando, que a empresa vai ser boa. Cara, você não está investindo em fundamentos, você está investindo você está especulando que aquilo ali vai dar certo, mas ainda é um negócio extremamente arriscado. Então, se você quer fazer isso, vá com muita calma. Eu vejo que tem gente aí com metade da carteira em Oi. Cada um faz com o seu dinheiro o que quiser, né? Cara, tem louco pra tudo, mas eu jamais faria isso. Se hoje eu fosse ter Oi na minha carteira, eu teria no máximo 1%. Mais que isso, de jeito nenhum, tá? Vamos lá. Quais os melhores indicadores para analisar um FII e por quê? Cara, eu diria que não tem, tá? Porque assim, eu não gosto muito de analisar indicador. Porque indicador me mostra, primeiro, eu só olho o passado, certo? Tem uma fotografia do que é agora, mas eu não consigo prever o que vai ser o negócio daqui para frente. Daqui para frente eu tenho que estudar mercado, gestão, estratégia, os objetivos da empresa. É muito mais amplo, cara. E indicador não vai me mostrar nada disso. Mas ainda eu posso fazer uma análise de indicadores e ações, pelo menos para entender se a empresa foi boa até aqui. Porque se ela já foi boa até aqui, já é o meio caminho andado.
Agora, fundo imobiliário, cara, fundo imobiliário eu posso até fazer isso também, o quê? Eu posso dar uma olhada no indicador de dividend yield, por exemplo, né? Que eu vou saber o histórico de pagamento, pô, tem pago bem, beleza, vai me ajudar, é um indicador bom. Posso olhar o PVP para saber qual é a média que o mercado costuma pagar em relação ao valor patrimonial, também. Agora, para eu dizer assim, não, esse aqui é top, esse indicador, e eu vou colocar na carteira porque esse indicador é bom. Não, isso não existe, cara. Fundo imobiliário, olha, basicamente o que eu olho é o PVP para entender como que ele foi negociado e vou olhar também o dividend yield. Acabou, não tem mais o que olhar. E eu entendi o que foi, mas também jamais eu vou tomar uma decisão de investimento por causa disso. Aí daqui para frente eu vou ter que analisar o quê? Vou ter que analisar quem é a gestão, certo? Qual é a estratégia desse fundo, se ele é um fundo mais passivo, mais ativo, se ele resolve comprar e vender imóveis para ganhar na valorização, se ele quer focar só na renda vinda do inquilino, certo? Qual é a composição da carteira, certo? É uma carteira bem diversificada no país como um todo, diversificada no mesmo estado, qual que é o nível de qualidade desses imóveis, qual que é a região que esse imóvel está, todas essas coisas eu vou avaliar. E isso aí não existe indicador, certo? Isso aí é leitura, cara, é leitura, é pegar o relatório trimestral ali, ó, o relatório mensal ali, né, do fundo imobiliário, ler, entender, ver live do gestor, ver o que os caras estão falando, manda e-mail lá pro RI. É isso aí, cara. É isso aí que você vai descobrir se o fundo é bom ou não. Agora, indicador esquece, tá? Indicador vai mostrar alguma coisinha do que o fundo foi até aqui. Beleza? Vamos lá. Será que é hora de investir lá fora com mais força agora? Cara, é aquela história, né? A gente pega, eu até fiz um post no Instagram, acho que foi, que eu mostrei as quedas, né, do S&P 500. Então, pô, toda vez que teve uma queda de 20, 30%, sobe 100, 200, 500% depois. E é natural isso, né, cara? Porque o capitalismo, quando você vai estudar um pouco de capitalismo, você entende que é natural do capitalismo ter ciclos, né? Andar em ciclos. Economia bomba, depois passa 1, 2, 3 anos de retração, bomba, 1, 2 anos de retração, bomba, né? Porque no período de retração é quando as empresas se ajustam, umas quebram, outras novas surgem, né? Todo mundo, a economia como um todo evolui e quando ela consegue ajustar as coisas, decola de novo. E aí nesses momentos de pânico, é normal, né? Tipo, o índice S&P 500, eu acho que já está caindo ali perto de 30%. O mercado está em pânico, a inflação nos Estados Unidos descontrolada, os caras tendo que subir juros, né? Então, isso acaba afetando os juros ao redor do mundo. Tudo isso dificulta a coisa, dificulta para as empresas investirem, se torna mais atrativo investir diretamente em renda fixa. Tudo isso ajuda a derrubar a bolsa. O que eu faço nessas horas? Eu compro, cara. Eu continuo analisando a empresa, está entregando bom resultado trimestral, está tudo dando certo lá, eu compro, né? Eu vou para cima, compro mais, não tem muito o que fazer. E aí é esperar o longo prazo, certo? Então é por aí, né? Eu tô comprando lá fora, mas é aquela história, eu compro porque a planilha manda. E como tá caindo muito lá fora, o dólar não tá compensando essa queda lá fora, a planilha da estratégia de rendas próximas está começando a pedir aporte em estoque, certo? Stocks, REITs. Então eu tô praticamente mandando só dólar lá para fora. Tô só convertendo real para dólar nesse momento, né? Mandando tudo lá para fora, porque é o momento. Vamos lá. Sucessão patrimonial no exterior, como proceder? Então, quando você abre uma conta para investir no exterior, já tem a opção ali na corretora, geralmente, que é para você fazer a conta JTWRS, acho que é essa sigla, JTWRS, que é um tipo de conta onde você tem uma conta conjunta com uma pessoa, e lá nos Estados Unidos é diferente, né? Se você tem uma conta conjunta com uma pessoa, se uma das partes morrer, a outra fica com todo o patrimônio, porque já era conjunto. Então é como se fosse uma doação em vida já, né? Os dois construíram junto. É como uma holding. Se você abre uma empresa aqui no Brasil, uma holding patrimonial, por exemplo, se um dos sócios morrer, os outros sócios é que herdam, né? Aquele patrimônio ali, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. No Brasil é diferente, porque se você abre uma conta conjunta, não interessa, né? Tem uma conta conjunta lá com o meu pai no Bradesco. Cara, se
seu pai falecer, você não tem direito àquela conta, você vai ter direito a metade do que está lá, a outra metade vai para inventário, né? Lá é diferente, lá nos Estados Unidos. Lá abriu conta conjunta, morreu, a metade, todo o patrimônio passa a ser daquela parte que ficou, tá? Se você não tem essa conta JTWRS lá, aí tem que ir para inventário, né? E aí, como o patrimônio está lá fora, você vai ter que contratar, mas declara imposto de renda aqui. Aí você vai ter que contratar um advogado aqui para fazer inventário. Depois desse inventário vai ter que ser feita uma tradução juramentada para enviar. E daí você vai ter que contratar um advogado lá nos Estados Unidos com essa tradução juramentada. O cara entra em processo de inventário lá para daí passar os bens para o nome dos herdeiros, né? Então, facilita bastante já essa conta de sucessão patrimonial direta ali, né? Mas assim, né? Isso aí é um assunto complexo, sempre vale você pegar um especialista, né? Caso isso venha a acontecer, até para não ter erro ali, né? Vamos lá. Qual a diferença do curso Estratégia e Desenvolvimento da Comunidade? Então, a gente tem essas 3 opções aqui dentro do 500 Pratas para atender todas as necessidades. Por quê? Eu sempre digo assim, a gente trabalha com 3 pilares, né, na estratégia 500 Pratas, que é ganhar bem, gastar pouco e investir com qualidade. Tem gente que não ganha bem. O curso de desenvolvimento financeiro trabalha bastante esse lado aí, como você se desenvolver como profissional para ganhar melhor. Tem gente que ganha, então você tem que fazer o curso de desenvolvimento financeiro se você ganha pouco. Tem gente que ganha bem, mas gasta tudo. Então está desorganizado financeiramente. Também trabalho isso dentro do curso de desenvolvimento financeiro. Então esses 2 primeiros pilares, ganhar bem, gastar pouco, ou gastar de forma inteligente, desenvolvimento financeiro, tá? E aí, se você está com esses 2 bem alinhados, começa a sobrar dinheiro. E aí você faz o que se sobra de dinheiro? Vai botar na poupança? Não, né, porra? Vamos investir em ações, fundos imobiliários, fazer uma carteirinha de qualidade. E essa carteira de qualidade eu ensino você a fazer no 3º pilar, então, que é o curso da Estratégia 500 Pratas, tá? Então, se você já está sobrando dinheiro aí no final do mês, você só quer saber investir, vai direto para o curso da Estratégia 500 Pratas. Se você já sabe investir, mas não sobra nada, faz o desenvolvimento financeiro. Se você não tem nem dinheiro para investir, nem sabe investir, aí você tem que fazer os 2, tá? Não tem saída. E a comunidade? A comunidade é o seguinte, tem gente que não gosta de investir sozinho, né? O camarada quer, poxa, tá caindo 10% da ação aqui, será o que aconteceu? Vou perguntar para alguém. Tem uma comunidade lá de pessoas experientes para amparar, eu tô lá, o pessoal da minha equipe tá lá, né? Então a gente tá lá para responder essas dúvidas rápidas. É o contato mais rápido comigo, eu diria. Tá? Então eu tô sempre olhando ali, né? Alguém mandou uma dúvida para mim, eu já respondo, o pessoal que trabalha comigo responde, então a gente tá sempre organizando. E a própria comunidade está muito bem alinhada, né? São mais de 400 pessoas dentro da comunidade e o pessoal tá bem alinhado na estratégia 500 Pratas. Então, muitas vezes eu nem preciso dar minha resposta, alguém da minha equipe, o próprio pessoal já mais veterano lá, já chega com uma resposta super bem elaborada, eu só vou lá dar meu joinha e assino embaixo. É isso mesmo, super resposta, né? Então, a comunidade está bem alinhada e a pessoa não fica desesperada perguntando no YouTube, no Instagram dos outros aí, né? Tendo opiniões diversas do que está acontecendo, às vezes um resultado de uma empresa, ei, o que vocês acharam? Foi bom, foi ruim? Então a gente já vai debatendo tudo isso dentro da comunidade, tá? Então é isso, essa é a diferença dos 3. Eu até explico também na descrição do vídeo aqui a diferença dos 3, tá? Leandro, você analisa a formação e retenção de profissional para investir em uma empresa? Cara, não, né? Realmente é uma coisa que eu não olho. Eu não fico olhando qual que é a estratégia, né? Se a empresa está ajudando na formação de profissional, quanto tempo os caras trabalham lá dentro. Não olho. O que eu olho é resultado, né? Não me interessa. Quero saber, tá dando resultado, tá dando lucro esse negócio? Qual que é a margem? É 20%. E o lucro tá crescendo? Pô, tá crescendo aí há mais de 10 anos, perspectiva de continuar crescendo. Cara, se tá dando resultado, tá dando lucro pra caramba, tá me distribuindo dividendo, não me interessa o que os caras estão fazendo lá dentro, né? Se é uma boa gestão, se não é... Cara, eu tô aqui investindo, botando meu dinheiro em alguma coisa que dê lucro. É isso, certo? Se a coisa não está sendo feita bem lá dentro, a empresa não consegue dar lucro por muito tempo, né? Então eu olho muito mais resultado final lá na ponta do que deixa os caras trabalhar, né? Aquela história, deixa os caras trabalhar e vamos ver se eles dão conta, né? Se eles não dão conta, eu não vou ficar reclamando, pô, CEO, você poderia ter feito melhor. Não, simplesmente eu digo, não, esse aí não dá certo, vou para outro, deixa eu olhar essa empresa aqui do lado. Opa, que os caras estão dando jeito, estão dando um bom resultado, vou botar meu dinheiro nessa aqui. Fim de papo, né? Então a gente como investidor,
Eu não controlo se os caras vão formar profissional, vão reter profissional, isso não está sob meu controle, não posso fazer nada para mudar isso. Agora, decidir aonde eu vou colocar o meu dinheiro, isso é controle total meu, eu que decido isso, ninguém dá pitaco, certo? Então eu foco muito mais no que eu tenho controle do que o que eu não tenho controle. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, espero que eu tenha te ajudado aqui mais nessa sequência de perguntas e respostas. E eu te vejo nos próximos vídeos. E segue lá no Instagram também, Leandro 500 Pratas, deixa sua pergunta lá. Quem sabe eu trago aqui domingo às 9 horas da manhã nos próximos vídeos. Fui!